Papo de Saúde com o Dr. Jean Rafael. Já estamos aqui nos estúdios, ao vivo também pelas redes sociais. E hoje, com a Mirela Oliveira, né? Então vamos falar hoje de um tema que é o Janeiro Roxo. O Janeiro Roxo, vocês vão ver um pouquinho dessa temática, né? As cores que a gente vem trabalhando, né, ao longo do ano, né, no setor saúde, que servem de alerta, servem de prevenção, ajuda, né, essas campanhas a levar a população a buscar o auxílio. E o Papo de Saúde tem esse formato de levar a educação e saúde às pessoas. Então, Mirela, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios, mais uma vez aqui você conosco, tá? E as pessoas sempre pedem, gostei muito dela, queria ouvir mais ela falar. E que bom você aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde a todos. Agradeço, Jean, novamente a oportunidade de estar aqui, representando a classe médica, né, nesse papel tão importante da gente, que é a educação em saúde, né? E a gente vem agora com o Janeiro Roxo, que é um mês de prevenção e combate à hanseníase, que é uma doença extremamente negligenciada, né? É um problema de saúde pública. Então, levar informação às pessoas o máximo que a gente puder, quanto mais pessoas ouvirem, se informarem, mais será a nossa força de combater esta doença. Acredito que é isso aí mesmo. A educação perpassa por esse modelo, né? Sim. Você sim. fornecer conteúdos, né? E esses conteúdos, quando eles são bem aproveitados, eles podem fazer a diferença na vida de muita gente. Exatamente. E nós médicos, nós ficamos muito felizes em poder dar um diagnóstico precoce, oferecer um tratamento precoce para o nosso paciente. Então, aquela pessoa que ouve aqui a rádio, se identifica, acha algum sintoma, algum sinal, que ouviu a gente falar e procura a gente no momento mais cedo, mais precoce, a gente pode intervir melhor. Então, isso traz uma gratificação muito grande para a gente. Isso é muito bom, né? A gente está lá no dia a dia, muitas vezes a gente está por trás dos nossos consultórios, dos nossos hospitais, né? A gente não tem a dimensão de quantas pessoas, né, podem ser beneficiadas. Exatamente. De quantas pessoas às vezes escutam algo. Eu citava até semana passada para mais um pacientezinho que chega no hospital, né, e enrola a perna com o pano e o sangue fica escorrendo, né? Então, às vezes, uma dica que a gente faz, olha, eu disse em homenagem a você, eu vou citar nome aqui, é claro, questão de ética, mas em homenagem a você, eu vou falar mais uma vez essa dica lá na rádio, você que está escutando. Todos nós estamos passíveis, né? E às vezes levar um corte, cair algo, cortar ali. Então, o ideal é que você pegue um pano limpo, né? Pega um pano limpo, você vai comprimir e vai deixar lá por um tempo. Isso, você vai lá e comprime e deixa por um tempo, tá? Às vezes quando você vai, enrola na perna, às vezes você faz um torniquete, se você vier de muito longe, você pode ter um problema naquele membro, ou muita gente aperta assim e acha que está apertado, só que ele folga. A musculatura mexe, folga e vai escorrendo sangue. Eu já vi muita gente chegar no hospital, né, com isso aqui escorrendo, às vezes até num grau de choque hemorrágico. Então comprime lá, tá? E não deixa aquela coisa escorrer. Então o Papo de Saúde é isso. A gente tenta levar, né? Eu disse aí, vou em homenagem a você, escute lá a rádio, que a gente vai mandar para você essa dica, né? Que você poderia estar tendo um problema, era um paciente que veio de outro município, né, de fora, e com certeza foi beneficiado, né, dessas orientações. Ele dizia, poxa, era só isso, a gente ficou todo mundo desesperado, porque é normal, né? Imagina você vê uma criança lá, sua, seu filho, um parente seu, outra pessoa que leva e começa a sangrar ali, você se desespera, é natural isso. Então, tentar ver alguém que mantenha calma, vai lá e comprime aquele negócio para poder ajudar. Exatamente, é o que acontece justamente com a hanseníase, sabe? Porque a hanseníase, quando o paciente ele sabe, ele detém informação de um diagnóstico que pode ser precoce, dos sinais iniciais da doença, a gente está falando em prevenir incapacidades, né? Então, é muito importante não deixar o paciente chegar ao ponto de desenvolver incapacidade, apenas com informação. Fica muito mais difícil, né? Exatamente. Você tá mais... Agora, a hanseníase é uma doença milenar. Sim. Não é? É a doença mais antiga do mundo. Tá vendo aí, pessoal? A doença mais antiga do mundo.
E por muitos anos, por muitos séculos, diria, foi muito estigmatizada. Antes era conhecida como lepra, né? A lepra. E a lepra passou muitos e muitos séculos sem tratamento. Então, é uma doença contagiosa e por desenvolver incapacidades e antes ser uma doença incurável, era estigmatizante. Então, as pessoas eram isoladas em leprosários, né? E de uns anos para cá, a gente aboliu o termo lepra, justamente por isso. Porque tem esse estigma, E né? o estigma. Então, hoje em dia, a gente chama de hanseníase. A hanseníase, ela é uma doença, apesar de crônica, ela é uma doença curável. E ela tem tratamento oferecido no SUS e o melhor de tudo, de graça. Gratuito, né? Poucas pessoas sabem disso. É um tratamento gratuito, completamente oferecido e acompanhado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Que coisa boa, né? Então, Isso. esse estigma, eu lembro muito, a gente vê filmes, né? Filmes bíblicos, filmes antigos, né? A gente vê nas escrituras também. A pessoa ficava isolada mesmo, era uma questão... Isso. Porque a hanseníase é uma doença contagiosa, né? Ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, que ela é transmitida pelo ar, certo? Mas é importante que as pessoas saibam que ela, apesar de ser transmitida pelo ar, não é um contato rápido, por exemplo. Doutora, eu fiz uma viagem de ônibus e a pessoa do meu lado me falou que estava com hanseníase. Eu vou pegar? Não é assim. É um contato íntimo e prolongado. A pessoa Então, passa muito tempo. Porque muita gente acha que doença contagiosa chegou perto e já pegou ali. Não, mas não é assim. No caso da hanseníase, eu preciso de um contato íntimo durante bastante tempo. Então, geralmente, é um familiar que está doente ou uma pessoa próxima, tá? É um ambiente de trabalho, entendeu? Um lugar fechado. Então, inclusive, uma das ações da campanha é a busca por contactantes, por contatos desse paciente. Que vai rastreando. Porque ele pegou com alguém. E aí, se eu não tratar a pessoa em que ele pegou, ele vai se recontaminar. E a outra pessoa vai passar para mais pessoas. Então, a gente não corta o ciclo. Tá? Fica um ciclo. Exatamente. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmitida pelo ar, necessário um contato íntimo e prolongado. Né? É todo mundo que transmite? Não, não é todo mundo que transmite. Por quê? E é todo mundo que pega? Também não. Para eu pegar a hanseníase, tá? Eu tenho que ter uma propensão a pegar. Porque 90% das pessoas, ela tem uma proteção natural, que é definido pela genética do paciente. Sim. Tá? Então, apenas 10% adoecem. A bendita genética aí, né? Pois é, graças a Deus. 10% das pessoas adoecem. Essas pessoas doentes, todas transmitem a doença? Não. Porque o meu sistema imunológico pode ser maravilhoso, e aí eu não pego a doença. Ele pode ser meio termo, ele pode funcionar, mas não funciona tão bem. E aí eu tenho bactérias no meu organismo, mas não uma quantidade suficiente para transmitir a doença. E aí é o que a gente chama de pacientes paucibacilares. Ou o meu sistema imunológico não funciona bem contra a bactéria, e aí a bactéria faz uma festa, ela se reproduz e eu acabo contaminando outras pessoas, que isso a gente chama de pacientes multibacilares. É isso aí. Então, esses termos, né, às vezes se confundem. É um falso bacilar. Então. Sim, mas então, é para desestigmatizar um pouco. Não é porque uma pessoa, um contato meu, ele tem hanseníase, que ele está me transmitindo a doença. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, tá? Então, primeiro, ele tem que ser um paciente multibacilar, ele tem que ter muitas bactérias, e eu tenho que ter um sistema imunológico que não funcione bem contra a bactéria, tá? Entendi. Então, o sistema imunológico é essa coisa, né? Tem que estar ali na ativa para poder... Isso. É uma doença, João, que a gente sabe que ela compromete inicialmente os nervos, as terminações nervosas. Ela não vai para os vasos sanguíneos igual... Não, ela tem... A bactéria, a gente chama de um tropismo, ela gosta de nervo. Vai poder. Então, ela se multiplica no nervo. Então, a doença que inicialmente ela comete a pele e os nervos, tá? Então, eu geralmente... Quais são os sinais, então? São manchas
né? São manchas, a fase inicial, tá? São manchas que podem ser claras e podem ser avermelhadas. E essas manchas, ela tem uma sensibilidade diminuída ou ausente ao calor, ao tato e à dor. E o que a gente observa também é que essa manchinha ela tem uma redução ou uma ausência na quantidade de pelos. Então isso é uma coisa que chama a atenção, que deve chamar a atenção das pessoas. Se eu tenho uma mancha que eu não tenho uma sensibilidade tão boa quanto o resto da minha pele, e eu tenho pouco pelo ou nenhum pelo nela, eu tenho que procurar um serviço de saúde para fazer o correto diagnóstico. Certo? Então, o ideal é estar verificando essas manchas, né? Isso, que é a forma inicial. Quando existe um comprometimento ao longo dos anos maior dos nervos, eu tenho outros sintomas. Eu posso ter dormências, fraquezas, tá? Formigamentos, principalmente pés e mãos, tá? Diminuição da sensibilidade, eu posso ter retrações. Então, fora do local da mancha, isso, você começa a ter problema. Porque eu não tenho só bactéria na mancha. Ela começa a pegar o nervo. Isso, eu tenho bactéria em todo o meu organismo, tá? Então, eu tenho um comprometimento nervoso longe da mancha, e não necessariamente só na mancha. Ela inicia ali, mas eu posso ter ao longo dos anos um comprometimento desses nervos. Então, eu posso evoluir com retrações, com mãos em garra, então por isso que ela é incapacitante também. Doutora, ela pode atingir outros órgãos? Sim. Nos homens, por exemplo, os testículos. Então, a hanseníase, muito tempo sem ser diagnosticada e tratada, o paciente pode evoluir com infertilidade também. Às vezes ele nem sabe, tá ali, exatamente. Ter filho, é uma doença muito silenciosa. O estágio inicial, ele é muito, muito, muito discreto. Então precisa ter um olho muito treinado e um profissional da área competente e que tenha intimidade com a doença para poder dar o diagnóstico precocemente. Mas a população, ela pode ajudar muito, porque se eu tenho alguma manchinha nessas características, se eu tenho uma dormência de pés, mãos, extremidades, alguma área do meu corpo, se eu tenho fraqueza, eu devo procurar um centro de saúde. Nesse centro, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho como é que está o centro, né? Se estão preparados para fazer isso, como é que estão as nossas referências, quem são os profissionais, né, que podem ajudar, falar um pouquinho sobre tratamento, complicações. A gente vai se preparar para um bloco comercial e daqui a pouco a gente vai estar de volta aqui, né? Esse bate-papo aqui fantástico sobre hanseníase. Vocês viram aqui o resumozinho que a gente falou até agora, né? Os tipos que essas doenças têm, a maioria das pessoas, nem todos, né? Tem que ter um contato mais forte. Então a gente acha que entrou em contato ali, porque é no ar, já pegou, não. Nem todo mundo desenvolve, nem todo mundo transmite, né? Então um resumo aí de algumas coisas que a gente viu até agora. E depois, no bloco comercial, a gente vai voltar aqui para os estúdios para trabalhar mais esse tema do Janeiro Roxo. Fica aí conosco, daqui a pouco a gente volta. Sara, né? Falando hoje sobre o Janeiro Roxo, aqui com a doutora Mirela Oliveira, dermatologista, e a gente falava, né, justamente sobre essa doença milenar, né? E que tinha um estigma, né, social muito grande por muito tempo, né? Isso aí afastava mesmo as pessoas, indo para esses leprosários, né? Ficavam excluídas socialmente. Acho que até um tempo, séculos recentes, né? Tinha, né? Então, uma doença que, como a Mirela falava há pouco, né? Precisa de um contato mais prolongado, né? Muita gente acha que chegou perto, pegou, mas tem que ter um contato prolongado. Nem todo mundo desenvolve a doença, né? E nem todo mundo transmite, né? Tem as suas formas lá da doença que nem todo mundo vai transmitir. Isso aí vai depender muito do estado genético individual de cada um. Né? Mas só para as pessoas entenderem já a importância do Janeiro Roxo, tá? O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de hanseníase. O segundo lugar no mundo, ele só perde para a Índia. Mais um número aí. Entendeu? É campeão no ranking.
Então, assim, cerca de 28 mil novos casos por ano. Alagoas, você sabe dizer, tem muito? Não está entre os mais prevalentes, tá? É mais região norte, tá? É mais região norte. Mas aqui, eu acho que Alagoas tem muitos casos não diagnosticados, tá? Então, assim, por quê? Porque é uma doença extremamente negligenciada pelo Serviço de Saúde, tá? Então, assim, Janeiro Roxo tem essa importância pela gente levar essa informação. É uma doença milenar, é a doença mais antiga do mundo e até agora a gente não conseguiu resolver esse problema. Não consegue tirar. Entendeu? Então, é uma doença que tem cura. Veio com o tratamento é gratuito. Então, a gente está pecando em algum lugar. A gente está pecando no diagnóstico precoce. Tá? Até porque você falou que é uma coisa muito sutil, né? É uma coisa, na fase inicial, sim. Então, é mais fácil o paciente perceber em casa, sabe? Do que ao próprio médico numa consulta, rotina, alguma coisa assim, ele parar para observar aquilo. Porque é muita questão da sensibilidade. A mancha é muito discreta na maioria das vezes. Mas o paciente, ele percebe a falta de sensibilidade. É isso que vai ajudar o diagnóstico do médico. Como é que ele percebe isso na prática? Muitas vezes passando a mão. Então ele nota, passando a mão pelo braço, por exemplo, ele nota que existe uma região que ele sente menos do que as outras. Ou que ele não sente. Eu atendi um paciente uma vez, era um senhor que veio porque as pernas estavam inchadas. As duas pernas inchadas. Quando eu olhei, realmente tinha um edema de membros inferiores. E eu fiz assim, mas senhor, o senhor tem que procurar um médico vascular para investigar essa insuficiência, pode ser insuficiência cardíaca, insuficiência venosa. Então, a doença do coração, doença até dos rins. E a pele a gente pode fazer muito pouco nessa ocasião. Quando eu olhei para ele já com mais cuidado, eu vi perda de sobrancelha, perda dos pelos da sobrancelha, no final da sobrancelha. Aí eu olhei para as mãos dele, cheia de úlcera. Eu disse, mas o que acontece com as suas mãos? Doutora, eu me queimo e eu não percebo. Só percebo depois. Eu olhei com mais cuidado. Aí eu vi que a gente chama de face infiltrada, leonina, que é um termo médico, tá? Mas assim, é uma pele mais grossa, sabe? E aí eu fiz, nossa, esse paciente tem hanseníase. Já num grau incapacitante. E aquele edema de membros inferiores que ele tinha, já era complicação da hanseníase. Não é uma doença não é uma doença tão fácil de ser diagnosticada. Então precisa de um treinamento dos profissionais de saúde, de todos. E todos os profissionais de saúde precisam da ajuda do paciente em perceber esses sinais e procurar auxílio de saúde, porque a medicação tem. Medicação não falta, porque ela é fornecida pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde que dá a medicação, então não falta. Pode faltar de pirona no posto, mas remédio para hanseníase não vai faltar. Então é só a questão do diagnóstico. Que coisa aí, né? Então você vai à consulta e aí você percebeu ao longo da consulta. Isso é clínica, né? A clínica é soberana. Digo sempre para os meus alunos, olha, exame é algo muito bom. Ele é muito bom. Mas ele pode te ajudar. Mas ele é para confirmar uma coisa que você já suspeita. Ele pode te ajudar ou pode deixar você mais maluco ainda com aquela situação. A clínica é soberana. Isso. E aí observar o paciente. O profissional de saúde ele tem que estar treinado para hanseníase, para o diagnóstico precoce, para não deixar o paciente chegar nesse grau de incapacidade no nosso consultório, porque apesar de ter cura, mas a incapacidade fica. Quando ele entra, ele já vai direto, a via seria ir direto ao médico ou ele vai para outros profissionais? Não, para o médico. O médico ele vai fazer teste de sensibilidade. Como é que são esses testes para todo mundo? O teste de sensibilidade, eu testo sensibilidade ao calor, ao frio, tá? Ao tato e à dor. Tá? Então a gente testa a sensibilidade. Dependendo do teste estar alterado ou não, a gente solicita outros exames, tá? Então, eu posso até solicitar uma biópsia de pele,
né? Na biópsia já viria? Sim, você tem comprometimento do nervo. Isso é muito sugestivo. A gente faz colorações que a gente vê a bactéria. Ou pode solicitar a baciloscopia, que é o quê? Um exame que eu examino a linfa. A bactéria, ela adora um lugar frio, então ela se aloja mais em extremidades da gente, então orelhas, nariz, cotovelo. Então nessas localizações a gente colhe, faz um raspado da região e a gente pode encontrar mais bacilos. Isso são, mas primeiro existe o exame clínico, que é insubstituível, tá? Isso. O exame, a biópsia e a baciloscopia, ele apenas complementa a nossa suspeita diagnóstica. Mas a suspeita existe com a anamnese, ou seja, as perguntas que a gente faz durante a consulta e o exame físico. Muito comum hoje, nesses casos de dormência, aí o pessoal vai logo direto para fazer eletromiografia. Sim, porque existe também, já, a forma da hanseníase é um pouco mais complexa, tá? Mas assim, existe a forma neural pura, em que eu não tenho mancha, eu tenho apenas comprometimento nervoso. Entendi. Tá? Então, por exemplo, eu não sinto um dedo do meu pé. Tá? Então, assim, eu examino o paciente, ele não tem mancha, né? não tem nada. Realmente aí, obviamente, dependendo do exame físico, eu tenho que descartar a hanseníase. Ir atrás de outras coisas que possam... Porque a eletromiografia, nesses casos, dá o diagnóstico. Por exclusão, cara. Não, confirmação. Ela confirma mesmo? Isso. Poxa. Então, é uma coisa que a gente pode lançar mão, mas apenas nessa forma, que é uma forma rara, não é a forma mais comum. A forma mais comum é eu tenho a manchinha, falta de sensibilidade, com diminuição da sudorese, ou seja, é uma manchinha que o meu corpo todinho sua e ela não. Tá? Com perda de pelo, e aí eu vou suspeitar da hanseníase. Essa outra forma, a neural pura, ela é muito mais assim, rara e específica, sabe? Entendi. Já é uma coisa mais avançada mesmo. É isso aí. Então as unidades básicas de saúde seriam uma via, né, de você passar para poder... Sim, em qualquer suspeita. Qualquer suspeita. E aí, daí por exemplo, eu diagnostico um paciente com hanseníase, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que o médico faz? Ele vai atrás dos contactantes dele, principalmente os familiares. Então, ele tem que examinar todos os familiares de convívio do paciente. Doutora, mas na minha casa moram 20. Traz os 20. Vai tudinho. Vai tudinho. Vizinho não, né? O vizinho só se for aquela vizinha que vive na sua casa. Tem que fazer investigação, tem que fazer investigação epidemiológica ali para ver. Se for aquela vizinha que marca muita presença. Porque tem pessoas que. Sim. Acaba sendo até da mesma família, se tornando família e tal. Então tem outros aí que a gente sabe na nossa região que moram lá no fundo da casa. Né? Exatamente. Então essas pessoas também devem ser examinadas. Tá? Lembrar que, doutora, mas assim, eu convivi com uma tia que tinha hanseníase faz uns 5 anos, é muito tempo. Mas a hanseníase é justamente isso. Ela fica lá. Exatamente. Eu me contamino, mas muitas vezes eu só venho apresentar sintomas meses ou anos depois, até 7 anos depois. Então não é porque o contato que eu tive com a pessoa foi há muito tempo que eu não posso ter hanseníase. A história é assim mesmo, tá? É um contato que eu tenho agora, mas o sintoma ele aparece depois. Pode ficar lá, né? Colocadinho no lugar dele, esperando o momento. Isso, porque na verdade é uma doença crônica, né? A doença não é, por exemplo, a catapora, né? Que eu entre em contato com você e semana que vem eu estou com catapora. Não, a hanseníase não é uma doença muito aguda, ela é crônica. E nesses casos, você encontra um caso desse assim, 7 anos, e a doença veio, a gente vai ter que tratar, né? Sim, trata. Todos os casos eles são tratados. Todos. Isso foi um achado acidental, mesmo que seja, a pessoa não manifestou nada, mas aí foi lá, e alguém percebeu. Trata também. Trata também. Trata tudo. Tudo que a gente foi hanseníase recebe tratamento. O tratamento ele é feito com medicações, são antibióticos, tá? O tratamento é feito nos indivíduos que têm poucas bactérias, que são aqueles paucibacilares. O tratamento é feito por 6 meses. 6 meses. Nos pacientes que têm muitas bactérias, que são chamados multibacilares, eles recebem o tratamento por 1 ano. Tá? Então, o que é que ocorre frequentemente?
as lesões desaparecem, depois que inicia o tratamento, a pessoa acha que ficou bom e larga o tratamento. 2 meses, abandona. Primeiro, ela não curou a doença. E segundo, ela favorece o que a gente chama de surgimento das reações. Resistência ao tratamento também, mas reações, que são formas agudas de hanseníase. Então eu tenho hanseníase e de repente eu sinto muitas dores, piora das lesões, surgimento de caroços, febre, entendeu? E aí é o que a gente chama de reação hansênica, tá? Então, esses indivíduos, algumas vezes sim. Então, tanto o paciente sem tratamento como o paciente com tratamento, especialmente aqueles que são irregulares no tratamento, eles sofrem mais reações hansênicas. Esses episódios agudos de dor, de surgimento de caroços, de piora das lesões. E aquele que esquece, né? Começa a tomar um dia, sim, 2 não. O tratamento da hanseníase, ele deve ser feito de maneira muito regular e disciplinada, para que eu não tenha resistência, para que eu consiga alcançar a cura da doença e para que eu evite ter esse tipo de reação. Por isso tem que ter apoio, né, das pessoas. Geralmente para tuberculose eu lembro que os agentes vão, acompanha, marca presença, vê se a pessoa está tomando. Com a hanseníase é praticamente bem parecido, mas tem aqueles pacientes que somem, né? E aí é importante as pessoas saberem que tem que ter um comprometimento com o tratamento. É uma doença curável, porém incapacitante. Se eu não completo meu tratamento, eu não fico boa e eu vou evoluir para incapacidades. E muda o esquema, para a tuberculose às vezes você muda, né? Quando o indivíduo vai e volta. O problema é assim, a resistência aos antibióticos. As pessoas têm que ter consciência que a gente tem muito mais bactéria do que antibiótico, né? Então, assim, as bactérias são muito mais inteligentes que a gente. Elas sofrem mutação e resistência e a gente tem que aproveitar os antibióticos naquele momento, entendeu? Porque se eu faço a tratamento de maneira irregular, o que acontece? Se eu tiver resistência àquela droga, é um arsenal muito limitado que eu tenho para tratar. Acabou ali a munição. Acabou a munição, acabou. Né? Então essa consciência é importante também. Então, e as complicações, né? Para a gente falar um pouquinho, o que é que poderíamos ter de complicações da hanseníase, né? A doença a gente já sabe que fazia aquele estardalhaço, né? A pessoa fica toda deformada, mas seriam as complicações gerais? Sim. São as complicações, as incapacidades decorrentes da danificação e destruição dos nervos. Então, as fraquezas musculares, aquelas retrações, então as mãos adquirem o formato de garra, eu perco movimentação da minha mão, tá? O comprometimento de alguns nervos da perna e que eu posso ficar com o que a gente chama de pé caído, eu fico arrastando o pé, eu não tenho força para levantar o meu pé, então eu fico arrastando, sabe? O surgimento de caroços, comprometimento ocular, comprometimento de vários outros órgãos, os estados reacionais que podem levar o indivíduo numa circunstância mais extrema ao óbito, nos estados reacionais, tá? O comprometimento no homem dos testículos levando à infertilidade, tá? Então é uma doença silenciosa, traiçoeira, tá? Porque eu acho que está tudo bem e aí ao longo dos anos vão aparecendo as incapacidades. Quando a incapacidade surge, eu não tenho mais o que fazer. Eu posso tratar a doença para ela não evoluir, mas o nervo danificado não tem mais jeito. Uma vez ali, obviamente os pacientes, eles recebem tratamento com fisioterapia, equipe multidisciplinar, nesses casos de incapacidade. Essa parte estética você pode tirar, esses caroços, não. A maioria das vezes, com tratamento, eles regridem. Eles voltam? É uma coisa boa, né? O paciente bistroviano, que é esse paciente que faz essa forma mais... que tem aquela forma multibacilar, que mexe em bactérias, isso. Esse é o que a gente tem que ter mais cuidado, porque é ele que muitas vezes faz as maiores complicações, né? E são os maiores transmissores da doença. E interessante também, Jean, porque assim, o tratamento é feito com 6 meses. Mas na primeira dose do tratamento,
Quando eu recebo a primeira dose, eu já paro de transmitir a doença. Já acessa ali na primeira dose. Isso não é necessário para a minha cura, mas eu já corto o ciclo de transmissão. Que é uma coisa que você vai falar. Isso. Eu já não transmito para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Né? Cortaria todo esse ciclo social, né? Isso, exatamente. Vai precisar de uma consciência muito grande. Então você está fazendo tratamento, saber que ali... Isso deve ser esclarecido pela equipe de saúde ao paciente, né? Da seriedade da doença, do comprometimento com o tratamento. E principalmente com as pessoas que estão ao redor dele. Né? Você tem que ter um cuidado maior de não transmitir. Né? Então, pessoal, a gente está fazendo aqui um resumo, um apanhado, né, do Janeiro Roxo, da doutora Mirela Oliveira, dermatologista, e falando um pouquinho sobre a hanseníase, que é uma doença milenar, uma doença mais antiga, aí, né, citada, você já deve ter visto em filmes, em trechos sagrados, você já deve ter visto em muitas situações na sua vida, e que ainda persiste até hoje, né? Sim. São inúmeros casos no mundo, no Brasil aí, né? No ranking mundial. No ranking mundial. O que a gente precisa, como ela falou, tem que ter um treinamento, um olhar acurado, e o Janeiro Roxo ele serve para isso, né? Sim. Vai ajudar você a identificar essa patologia que vai ali, né? Pouco a pouco. Exato. Mas que se você cessa esse ciclo, né? Se você faz o tratamento, consegue impedir o avanço e o maior número de casos. E lembrando que, como ela falou, às vezes você começa a tratar, e aí nós temos diversos problemas sociais, já tratei pessoas também, quando trabalhei em programação da família, que tinha essa dificuldade. Muita gente começava e queria desistir, queria entubar por causa dos efeitos colaterais, e largava, então às vezes as complicações são maiores. Né? Sim. Então tem que estar atento para isso aí. Nós vamos agora a mais um bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta, você que está nos acompanhando aí nas ondas do rádio, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo Facebook aí, Dr. Jean Rafael, daqui a pouco a gente está de volta.